Bom dia, né, para todos. Hoje mais um final de semana, né? Hoje nós temos como atividade história e nós temos aprendendo gramática, tá? Em relação à história, nós temos hoje a continuação aqui falando sobre os indígenas. Hoje nós vamos falar sobre a herança indígena, o que nós, né, herdamos dos índios. A gente herda muitas coisas na alimentação, né, no vocabulário, na arte, né? A gente também herdou também na medicina. Muitas coisas a gente aprendeu, né, através dos índios. Então veja só, aqui no texto fala o seguinte: herdamos dos indígenas muitos costumes que foram incorporados pelo nosso povo. Com isso, eles contribuíram para a formação cultural e social do povo brasileiro. Isso quer dizer o seguinte, que com a convivência, né, dos índios, com a convivência com esse povo, né, a gente aprendeu alguns costumes que fez com que a nossa cultura, né, tivesse algumas diversificações. Então veja só, na alimentação é o bolo de polvilho, que é o beiju, né? As bebidas fermentadas, que é o cauim, comidas de milho, canjica, pamonha. A gente sabe que são heranças indígenas, tá? Comemos muito palmito, mandioca, a chamada a macaxeira, né? Amendoim, batata doce, a pitanga, caju, milho, cará. Tudo isso aí faz parte da nossa alimentação e são heranças, né, indígenas. No vocabulário, né, algumas palavras, né, que a gente aprendeu: arara, iguatemi, samambaia, pindorama, ubiratã, jacaré, paca, utraquitã e iraquitã. E tudo isso aí são vocabulários, né, dos índios. Na medicina, tem o óleo de andiroba, né, que atua como um anti-inflamatório. E ele é potente, né, e cicatrizante. E aprendemos muitas coisas de cestas, em relação às artes, né? A confeccionar as cestas, tecer redes, esteiras, fabricação de utensílios de cerâmica. Aí a gente sabe que aprendemos muitas coisas com os indígenas. Aí aqui abaixo no texto da página 86, tem falando aqui dos direitos dos índios, né? Aí tá falando o seguinte, ó: para proteger os direitos dos indígenas, foi criada a Fundação Nacional do Índio, que é chamada FUNAI. Fundada em 1967, ela tem a função de promover estudos de identificação e delimitação, demarcação, regularização fundiária e registro das terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas. Além de monitorar e fiscalizar as terras indígenas, a FUNAI também coordena e implementa as políticas de proteção aos povos isolados e recém-constatados. Que esses direitos são importantes, né, para os índios, porque eles ficaram tão desprotegidos, né, com a povoação, a colonização que aconteceu de povoar as terras e dominarem, né? Então eles ficaram tão desprotegidos que foi criado esses direitos para eles, né? A FUNAI é que vai proteger e que vai garantir esses direitos para os índios. Então a atividade vai ser em relação, né, a essa herança indígena, a esses direitos, né, dos índios. Tá muito fácil. Tem muita coisa aqui que também vai ser resposta pessoal, né? Vai ser de acordo com o que você pensa. E você vai lendo, dá uma lida bem direitinho no texto para poder fazer as respostas. Agora, em gramática, nós temos aqui, ó, sinais de pontuação, né? A gente vai aprender hoje, né, como devemos usar os sinais de pontuação, em que momento eu devo utilizar corretamente, né? Dependendo da informação que está sendo transmitida. Então, vai ser usados, né, a pontuação, que é para dar uma pausa, né, que é para fazer uma pergunta, quando termina uma afirmação, né, quando eu quero fazer uma admiração. Tudo isso é importante saber como se utiliza. Aí aqui, ó, primeira coisa, né, o ponto final. Aqui a gente vai saber que vai utilizar quando se termina uma frase, né, afirmativa ou negativa. Quando você terminou, finalizou aquela frase, ela pode estar afirmando ou negando, mas no final da frase vai ser utilizado o ponto, né, que chama-se
ponto final. Ponto de interrogação é usado para as frases interrogativas, quando eu quero questionar, interrogar, perguntar. Aí é utilizado para perguntas. O ponto de exclamação para terminar as frases, né, exclamativas. Essas frases exclamativas são aquelas que vai ser uma admiração, pode ser uma surpresa, um espanto, um susto, né, um medo, mas uma admiração que você está admirando alguma coisa, então vai ser utilizado, nesse caso aí da frase, o ponto de exclamação. Os dois pontos, né, são para anunciar a fala de um personagem, né? Um exemplo, era o vento a sussurrar. Aí se usa dois pontos, porque vai anunciar a fala de alguém. Antes de uma citação, também se usa dois pontos. E antes de uma enumeração, quando você quiser fazer uma enumeração, também se usa dois pontos. O travessão é usado para indicar o início da fala de um personagem. Quando um personagem ele vai falar, né, que está indicando que ele vai fazer o início de uma fala, então vai ser utilizado, aí nesse caso, o travessão. Também é usado para intercalar uma frase, né? Como no exemplo aqui que tem, ó, eu e meus irmãos, aí tem travessão, Marcos, Paulo e João, travessão, fomos ao parque. A vírgula, ela vai indicar uma pequena pausa, né, numa frase. Então, é usada para separar palavras e frases, para separar lugares das datas, né? Substituir a abreviação nos endereços, separar palavras que indicam chamamento, separar nomes de uma relação, tudo isso vai ser utilizado a vírgula para você poder fazer aquela pausa para falar a próxima palavra que você quer colocar ali na frase. Então, vai ser utilizado, quando quer pausar, se utiliza a vírgula. Bom, esse é o nosso assunto de hoje, né? Vai observando, né, as frases, que ponto você vai colocar corretamente. Qualquer dúvida, volta lá no texto, não está explicando os sinais de pontuação, cada um, e vai tirando as dúvidas observando, tá? E eu estarei aqui para tirar as dúvidas de vocês, tá? Boa sorte!